Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. E hoje é um dia muito especial porque estamos encerrando a nossa série nas 7 cartas das igrejas do Apocalipse. Uma série muito especial. E antes de nós entrarmos na última carta, a carta à igreja de Laodiceia, eu já te convido a você deixar um like nesse vídeo. O seu like é muito importante porque ele ajuda para que outras pessoas conheçam esse conteúdo, sejam abençoadas por ele. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e permaneça conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Quero ler com vocês Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Apocalipse 3, versículo 14. Nós vamos falar hoje da igreja de Laodiceia, que é a última igreja. Já falamos da igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Falamos de Filadélfia ontem e hoje. Eu quero falar com vocês sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. Mais uma série que nós estamos fechando aqui nos devocionais. Só que os devocionais permanecem normalmente, toda segunda a sexta, 7h30 da manhã, com outros temas, outros tópicos, sempre nos abençoando com o alimento espiritual. Inclusive, se essa série te abençoa, deixa um comentário aqui embaixo sobre como Deus falou ao seu coração através dela. Eu sempre começo falando de cada cidade, trazendo um contexto histórico de cada cidade, porque isso ajuda demais a nós entendermos o que Jesus falou com cada cidade. Gente, olha que interessante. Laodiceia era uma cidade que era um grande centro industrial de tecidos, tinha uma lã que era produzida lá, que era conhecida mundialmente, era muito cara por conta de ser produzida com excelência lá na cidade de Laodiceia. Laodiceia que era também um centro médico de grande importância. A Laodiceia ela produzia um determinado colírio que era conhecido como um colírio mágico, um colírio milagroso, por assim dizer. Tão poderoso era esse colírio ao ser colocado nos olhos do necessitado. E Laodiceia, gente, também era uma cidade riquíssima, era considerada a cidade dos banqueiros. Para você ter uma ideia da riqueza dessa cidade, no ano 61 depois de Cristo, houve um terremoto muito forte lá em Laodiceia, destruiu a cidade e ela foi reconstruída pelos seus próprios moradores, sem o auxílio de nenhum centavo do Império de Roma. Olha a quantidade de riquezas que esses moradores tinham e moravam em Laodiceia. Parece uma cidade maravilhosa, né? Grande centro do estado de tecidos, centro medicinal de importância, cidade dos banqueiros. Porém, Laodiceia é a única igreja a qual Jesus não faz nenhum elogio. Se você pegar as 7 igrejas, a maioria delas tem elogios e críticas, algumas têm só elogios, e Laodiceia não tem nenhum elogio, só crítica. Então tem algo aqui que nós precisamos investigar nessa carta para entender por que Jesus não fez nenhum elogio apenas à igreja que estava na cidade de Laodiceia. Então Apocalipse 3,14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Se você observar bem na sua Bíblia, a palavra Amém está com A maiúsculo, ou seja, é um substantivo próprio. Desculpa, é um substantivo próprio. É um título que Jesus está revelando para a cidade de Laodiceia. A palavra Amém, numa tradução simplificada, representa assim seja. É por isso que no final das orações, normalmente nós concluímos, né? Em nome de Jesus, amém. Ou seja, em nome de Jesus, e a pessoa que está ouvindo a oração está dizendo: eu concordo com isso, eu desejo que isso aconteça, assim seja, que assim aconteça. Então, esse é o significado da palavra amém. Jesus ele está dizendo que ele mesmo, ele próprio, é o amém. Ou seja, Jesus é aquele que determina todas as coisas. Olha como essa revelação é maravilhosa. Nós estamos com um mundo que está fervilhando de questões geopolíticas, sociopolíticas, nos 4 cantos do globo. A gente não tem um lugar que não tenha uma instabilidade, uma incerteza sobre o futuro. Mas diante de todas essas incertezas, nós confiamos num Deus que tem a chave da história.
um Deus que tem um controle da história. Por mais que pareça que o mundo está de cabeça para baixo, parece que a coisa saiu do controle. Sabe quando você está com um cachorro ali na corrente, de repente o cachorro dispara, você perde o controle da corrente? Parece que o mundo está dessa forma. Parece um cachorro, cão, né? O capiroto saiu correndo por aí que você não consegue mais controlar. Porém, nós confiamos num Deus que tem o controle de todas as coisas. Um Deus que está no sublime trono. Tiago, se Deus está no controle de todas as coisas, por que tantos males ocorrem? Observe, os males não são por causa de Deus. Os males são por causa dos homens. Porém, apesar dos males que os homens causam, Deus continua fazendo coisas boas e a palavra nos promete que no final ele vai trazer a redenção completa, a resolução final. Nós finalmente estaremos livres de toda maldade, de todo pecado. A Bíblia fala que não haverá lágrima nos nossos olhos. Nós viveremos para sempre na glória com Deus. Quem crê nisso, vem com a gente para o versículo 15. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou se você fosse quente. Gente, Laodiceia era uma cidade que estava entre Colossos e Herápolis. Então, de um lado você tem a cidade de Colossos, com fontes de águas frias. Do outro lado você tem a cidade de Herápolis, que tinha fontes termais. As fontes termais costumam, inclusive, ser um local onde o turismo prospera muito, né? Aqui na Bahia você tem a cidade de Caldas do Jorro. Quem já foi em Caldas do Jorro? Onde as pessoas vão para lá tomar banho nas fontes termais. Tem outros lugares também do Brasil e do mundo que tem fontes termais, e Herápolis era uma dessas cidades. Qual é a questão aqui? Laodiceia ficava a aproximadamente 10 quilômetros de distância de Herápolis. Então a água que saía da fonte fervendo lá em Herápolis, ela corria por 10 quilômetros até chegar em Laodiceia. Gente, estamos falando da velocidade da corrente da água. Não é uma Ferrari indo a 300 quilômetros por hora, não é um avião a jato. Né? Estamos falando aqui de uma água que vai ali aos poucos, percorrendo 10 quilômetros. Isso é tempo suficiente para que aquela água que nasce, que começa fervendo, é suficiente para que essa água perca o seu fervor. E quando ela chega em Laodiceia, que acaba absorvendo das duas águas, água fria e água quente, quando ela chega aqui em Laodiceia, ela se torna uma água morna. E aí Jesus fala assim, ó, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha cabeça. Qual é o problema em ser uma água morna? Porque a água fria, ela é terapêutica. A água quente também é terapêutica. Se você já machucou o seu tornozelo, o seu joelho, alguma questão muscular, você já deve ter ouvido algum médico, até mesmo um familiar seu, falar assim, olha, vai para casa e fica alternando entre compressa de água fria e compressa de água quente. Compressa de água fria e compressa de água quente. Você pega um pano com água quente, faz ali a terapia, depois pega um pano com água gelada e faz a terapia. E aquilo vai ajudar a desinflamar, a cicatrizar a lesão. Qual é a questão? É que se a água fria e a água quente são terapêuticas, a água morna para nada serve. Até se você tomar uma água morna, você corre o risco de seu corpo não aceitar aquela temperatura e até você vomitar na hora. Né? Então, a ideia aqui é Jesus está dizendo o seguinte, se você fosse frio ou quente, você seria terapêutico, você seria cura para o mundo. Mas o seu problema é que você é uma igreja que não é terapêutica. Você é uma igreja que não cura. Você é uma igreja que não traz impacto. É como um remédio que para nada serve. Na literatura científica tem um chamado efeito placebo. Né? O que é o efeito placebo? É quando a pessoa acha que está ingerindo um remédio, mas não está ingerindo nada, uma cápsula vazia ali. Né? E ela acha que está ingerindo um remédio e ela fica curada. Tiago, então o placebo também tem poder. O placebo ele tem poder para vencer algumas barreiras mentais. Quando você tem uma barreira mental, você toma um remédio que é placebo, você acha que o remédio é verdadeiro. E aí você vence uma barreira mental. Muitas vezes algumas questões realmente se resolvem ali, porque é meramente psicológico. Mas o remédio, para ter efeito de verdade em si mesmo, ele precisa
ser terapêutico, ele não pode ser placebo, né? E assim, gente, isso aqui é tão sério. Quando Jesus fala sobre a identidade da igreja, ele fala assim, olha, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal perder o sabor, para nada serve. Então não adianta você ter o nome de sal, mas não ter o sabor do sal. Não adianta você carregar o nome de Jesus, mas não ter o sabor de Jesus na sua vida, entende? Então Jesus está batendo fortemente na igreja de Laodiceia, dizendo: vocês são mornos, vocês não são terapêuticos, vocês não curam, vocês se dizem igreja, mas não tem a minha presença aí no meio. Isso é muito sério e precisamos vigiar. Versículo 17 diz assim: você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Gente, a igreja de Laodiceia estava, para quem chegou agora no devocional, essa cidade de Laodiceia era a cidade dos banqueiros, cidade muito, muito, muito rica, muito rica. Então, é como se aquelas pessoas confiassem na sua riqueza passageira. Tem até aquela frase que diz, né, fulano é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ele só tem dinheiro. E claro, sempre chama atenção para não confundir as coisas. Eu não acho que nós devamos pregar contra o dinheiro, pregar contra a prosperidade, contra a riqueza. O problema é quando essas coisas passam a ter o trono do seu coração. A Bíblia não fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas, perdão, a Bíblia não fala que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, entende? O problema não é o dinheiro. O problema é quando isso toma o trono do seu coração. Vamos expandir aqui mais do que dinheiro? As riquezas desse mundo, a glória desse mundo, a glória passageira desse mundo, muitas vezes tomam de assalto a nossa vida, tomam de assalto o nosso coração, passam a ser a prioridade da nossa existência. E Deus fica lá no cantinho. Então, olha o que Jesus fala. Ele vai narrando, né, Laodiceia. Você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, que é digno de compaixão, que é pobre, cego e nu. Não é a avaliação da nossa conta bancária que vai valer, que vai contar no juízo final. É a avaliação de Deus. Como é que está a riqueza do seu coração? Sabe de uma coisa? O nosso verdadeiro tesouro, ele está em Deus. O seu verdadeiro tesouro, ele está em Deus. É claro que talvez você viu, já com uma correria aqui do trabalho, a empresa, estou correndo atrás, quero vencer na vida, quero dar uma vida melhor para minha família, para os meus filhos, quero ter uma condição melhor. Maravilha! Deus te abençoe, Deus te prospere. Desejo o bem para todos, uma vida confortável para todos. Mas você não pode nunca, nunca deixar que a glória desse mundo seja o seu tesouro. Lá em Mateus capítulo 6, versículos 19 e 20, Jesus fala para nós trabalharmos por uma riqueza que nem a traça e nem a ferrugem corrói. Olha que interessante, contar a história para vocês. O Pablo Escobar, aquele famoso traficante já falecido há alguns anos, algumas décadas na verdade, né? E ele foi considerado dos maiores, para muitos o maior traficante da história. Ele adquiriu muito dinheiro, muitas riquezas, traficando cocaína lá na Colômbia para o mundo inteiro. E na história dele, Pablo Escobar está há um tempo onde não haviam os bancos digitais, não haviam as criptomoedas. Então, muitas vezes, para que a polícia não pegasse, né, não dá para o ladrão guardar dinheiro no banco, né, gente? Ele tinha que guardar em diversos lugares. Era bastante criativo, enterrava dinheiro na fazenda, colocava dinheiro dentro das paredes da casa dele, comprava casas que eram só para colocar cédulas de dinheiro. E era muito comum que depois de um tempo, ele tinha tanto dinheiro, tanto dinheiro, tanto dinheiro, que ele não precisava usar o que estava guardado. E aí quando alguém que sabia do segredo, né, esse dinheiro está nessa parede aqui, quebrava a parede para pegar o dinheiro, grande parte daquele dinheiro havia sido corroído por ratos, insetos e animais diversos. Ou seja, é uma riqueza que a traça e a ferrugem corroem. Gente, quando nós nos apoiamos nas riquezas desse mundo, nós estamos nos apoiando em fundamentos que não são seguros. O dinheiro que você tem na sua mão hoje, amanhã pode não valer nada. A riqueza que você tem na sua mão hoje, amanhã pode não valer nada.
O conhecimento que você tem nas suas mãos hoje, amanhã pode não valer nada. Então, Tiago, em quem nós podemos nos apoiar? Jesus. Jesus. O versículo 18 diz assim: dou-lhe este conselho. São palavras de Jesus, gente. Compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Olha interessante, Jesus fala de ouro refinado no fogo porque essa cidade era um grande centro econômico. Jesus fala de roupas brancas porque essa cidade ela produzia uma lã de altíssima qualidade conhecida no mundo antigo inteiro. Então Jesus fala assim, olha, você que produz uma lã de altíssima qualidade, você que é conhecida pela qualidade dos seus tecidos, eu recomendo que você compre de mim roupas brancas, porque são as vestes da santidade, as únicas que têm o poder de cobrir a nudez da nossa vergonha, a nudez do nosso pecado. Deus, ao estarmos debaixo do sangue de Jesus, ele coloca sobre nós novas vestes, limpa o nosso pecado, limpa a nossa impureza, nos cobre da nossa vergonha. E essas vestes só o Senhor pode te dar. Pode pensar aí na marca de roupa mais cara que você imaginar. Ela não pode cobrir a tua vergonha espiritual. Ela não pode cobrir o teu pecado. Ela não pode cobrir a tua necessidade de buscar e encontrar Deus todos os dias. Apenas o Senhor pode te dar essa pureza verdadeira. E aí Jesus fala assim também, ó, compre de mim colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Para quem chegou agora, esse é um trocadilho, porque lá em Laodiceia, que era um centro medicinal muito importante, era produzido um colírio muito poderoso. Então Jesus faz um trocadilho, olha, eu quero que vocês que produzem um colírio mais poderoso de todo o Oriente, quero que vocês comprem de mim o colírio, porque sou eu que posso fazer vocês enxergarem. Meu Deus. Gente, nós precisamos muito, não apenas olhar para Deus, mas enxergar o mundo pela ótica de Deus. Entende? Olhar para Deus e enxergar as coisas pela perspectiva de Deus. Eu, por exemplo, enxergo com os meus olhos, mas eu enxergo aqui através desse óculos. Existe uma lente aqui que corrige as minhas limitações visuais e me ajudam a enxergar com mais clareza tudo o que eu preciso. Dessa mesma forma, Jesus, ele nos ajuda a enxergar da maneira certa temas como família, política, sociedade, dinheiro, relacionamentos, sexualidade, espiritualidade. Tudo o que você imaginar, você precisa olhar pela ótica de Cristo. Olhar através de Cristo. Ele é o colírio que os nossos olhos precisam. Você crê nisso de verdade? Então coloca aí nos comentários, Jesus é o colírio que os meus olhos precisam. Vamos aqui já caminhando para o final, versículo 19. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. A correção de Deus, ela também é prova do amor de Deus. Assim como uma criança, muitas vezes, ela recebe um não do seu pai, um não da sua mãe, e ela se sente injustiçada, ela fica triste, ela pensa, poxa, meu pai e minha mãe não deixam eu fazer o que eu quero. E quando ela cresce, se torna um adulto, uma adulta, ela percebe que, na verdade, o pai e a mãe estavam protegendo ela, estavam fazendo bem para ela. Olha, graças a Deus, por todas as vezes que os meus pais me corrigiram, porque isso me fez bem. Quando criança, ela não consegue entender. Quando ela cresce, ela discerne. O que é que isso fala para os nossos corações? É que quando nós somos imaturos, nós enxergamos a repreensão de Deus como uma maldade, como uma punição. Poxa, Deus não gosta de mim. Poxa, Deus não deixa eu fazer. Gente, à medida em que nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós passamos a enxergar a repreensão e o não de Deus como uma demonstração do amor dele por nós. O não de Deus e a repreensão de Deus são demonstrações do amor do Senhor por nós. Se você vai lá para Romanos capítulo 1, por exemplo, a Bíblia fala que um dos juízos de Deus é permitir que o ser humano faça o que ele quer. Deus os entregou às suas próprias vontades. Entende? É como se Deus estivesse largando de mão. Né? Ah, quer fazer? Quer muito fazer? Então vai lá, faz. Faz sua vontade lá. Quebra a cara aí para poder aprender. Entende? Então, muitas vezes, nós ficamos chateados com Deus não abrir uma porta para nós.
quando Deus não dizer um sim para nós, quando Deus não nos permitir avançar em determinadas coisas, que lá na frente você vai entender que o não que você tanto lamenta hoje vai ser o livramento que você vai agradecer amanhã. Meu Deus eterno, isso é muito forte. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante, gente, como esse versículo muitas vezes ele é usado para fazer apelo, né? No final de pregação, o pregador, a pregadora fala da palavra, anuncia o evangelho. No final fala assim: quem quer aceitar Jesus? Eis que estou à porta e bato, venha para o reino de Deus. Jesus está batendo na porta do seu coração. Mas observe que essa fala é uma carta para uma igreja. Ou seja, é uma carta para quem já se considera crente. Entende? Porque muitos, desde aquela época e ainda hoje, entram pelas portas de um templo para ir numa igreja, mas permanecem com as portas do seu coração fechadas. Meu Deus. Muitos entram pelas portas de um templo para ir numa igreja, mas permanecem com a porta do seu coração fechadas para Deus. Será que você tem apenas um título, uma fama, uma religião, mas lhe falta de fato um relacionamento sincero com o Senhor? Ele está na sua porta, batendo exatamente agora. Se você ouvir a voz do Senhor e abrir a sua porta, ele entrará, vai cear com você e você com ele. Verso 21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nós encerramos a nossa série das 7 cartas no Apocalipse. Assim como eu citei ontem, aquele que tem ouvidos para ouvir, eu quero enfatizar uma outra curiosidade sobre esse termo, é que no português, isso aqui seria um vício de linguagem, né? É como você falar, entrou para dentro, saiu para fora, subiu para cima, desceu para baixo. Aqui no português é um vício de linguagem. Mas os judeus, eles tinham o costume de fazer essa repetição propositadamente para dar ênfase ao texto. É claro que Apocalipse foi escrito em grego, o Novo Testamento todo foi escrito em grego, porém foi escrito por judeus. A mentalidade é de um judeu. Então, quando ele fala aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, está utilizando aqui de uma técnica linguística que os judeus utilizavam para enfatizar uma coisa. É como se Jesus estivesse falando diretamente com você assim, ó, preste bastante atenção no que você está ouvindo, porque é o Espírito Santo falando no seu coração. Eu quero fechar essa série. Gente, quem foi abençoado por essa série aí? Eu quero fechar essa série fazendo um apelo para você. Talvez você queira fazer uma aliança com Jesus agora, ou até mesmo refazer uma aliança. Deus tem falado com você, falado hoje, falado nos devocionais anteriores, mas você ainda não se decidiu, não fez uma aliança pública com o Senhor. Eu quero fazer um apelo para você nesse momento, para que você reconheça publicamente a sua necessidade de fazer uma aliança com Jesus e de entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você faz essa decisão, coloque no chat ou coloque nos comentários. Nós vamos orar pela sua vida. E o Senhor Jesus vai estar refazendo a aliança do eterno com você. Você vai estar comprando do Senhor ouro purificado no fogo. Você vai estar comprando do Senhor roupas brancas para cobrir o seu pecado. Você vai estar adquirindo colírio verdadeiro para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela sua palavra. O Senhor é muito bom. O Senhor tem falado conosco diariamente. E a minha oração, Pai, é para que haja um despertamento verdadeiro em nossos corações. Que essas alianças que estão sendo feitas contigo, onde quer que essas pessoas estão, que o Senhor, nesse momento, anule as maldições, quebre as correntes, tire todo o peso de condenação, libere agora um novo fôlego, uma nova vida, uma nova unção sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um comentário aqui sobre como essa palavra e essa série dos 7 devocionais das cartas do Apocalipse falou com você. Seu comentário é muito importante. Deixa um like nesse vídeo também. O seu like ajuda para que esse conteúdo seja recomendado para mais pessoas que serão abençoadas por essa palavra. Se inscreve no canal,
ativa o sininho das notificações e tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom no teu coração, você me encontra também lá no Instagram, @tbatista8, qualquer dúvida me manda um direct lá e aproveita para ser ministrado por todos os posts que temos feito lá, quase que diariamente também. Senhor abençoe a todos, shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.